livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos fazer a leitura em 2 blocos de versículos deste capítulo 40. Isaías 40, verso 12, até o versículo número 18, e depois a gente vai saltar para o verso 21 até o versículo número 24. Então são 2 blocos de versos dentro do capítulo 40. Isaías 40, de 12 ao 18, Isaías 40, de 21 até o versículo de número 24. Na verdade, o ideal é que nós lêssemos todo esse trecho do capítulo 40, mas em amor ao tempo nós não iremos fazer. Fica como sugestão de leitura para hoje, dia do Senhor, para a nossa meditação. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Isaías 40, verso 12 até o verso número 18. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Agora, verso 21 até o versículo número 24, do mesmo capítulo 40 de Isaías. Continua o profeta. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Até aqui, até o versículo 24, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conhecer a Deus, conhecer o Senhor, é o maior desejo, é a maior vontade dos homens que acreditam nele, dos homens que acreditam em Deus, dos homens que acreditam no Senhor. Conforme nós já vimos em estudos anteriores, pela sua graça, enquanto seres humanos, Deus nos dotou com aquilo que nós chamamos de semente religiosa ou senso do divino. Somando-se a esse fato, nós que somos salvos, nós temos a presença de Deus, do próprio Deus, em nossas vidas, em nossos corações, desde a regeneração, pela presença do Espírito Santo que está em nossa vida, que está em nosso viver. Então, quando você soma esses fatores, quando você soma esses aspectos, você percebe que é mais que natural um salvo, é mais que natural para um regenerado procurar conhecer, procurar aprofundar o seu conhecimento na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. De sorte que a gente pode afirmar que isso é um fato comprovado. Todos nós, repito, que cremos em Deus, todos nós, repito, que servimos ao Senhor, nós somos impelidos, nós somos desejosos por conhecer
cada vez mais a pessoa desse Deus, a pessoa desse Senhor. Quando nós olhamos os vários exemplos, quer seja dentro da palavra, quer seja fora da palavra, a gente percebe como esse fato, ou seja, o desejo de conhecer a Deus, de fato, caracteriza a vida de todo e qualquer salvo, de todo e qualquer remido. Por exemplo, a gente percebe na vida de Jó, grande servo de Deus no passado, essa ânsia, esse desejo, essa vontade que ele tinha, não obstante as dificuldades pelas quais ele passava, a provação que ele vivenciava, esse desejo de estar na presença de Deus, de comparecer perante o Senhor, de poder ouvir a sua voz, mesmo que fosse confrontado em relação aos seus pecados. Olha só que declarações fantásticas nós encontramos em relação à vida de Jó a esse respeito. Abra aí, por favor, livro de Jó, capítulo 23. Livro de Jó, capítulo número 23. Veja que mesmo dentro de uma experiência adversa, mesmo diante da tribulação, Jó, ele tinha esse desejo. Que desejo? De poder estar na presença de Deus, de poder conhecer a Deus, de poder ouvir e aprender da sua palavra. Jó 23, a partir do versículo número 3. Jó 23, a partir do versículo número 3. Veja o que Jó aqui nos ensina a esse respeito. Ele diz, Jó 23, a partir do versículo número 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, aqui no caso referindo-se a Deus, se ele pudesse achar a Deus, então me achegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Então aqui você vê que, mesmo em minha aflição, mesmo em minha adversidade, o desejo de Jó era o quê? Estar na presença de Deus, expor a sua dor, expor a sua aflição e escutar de Deus a sua própria voz, a sua própria palavra. Então, isso confirma aquilo que nós estamos a defender, ou seja, que todo salvo ele tem naturalmente o desejo de conhecer e conhecer a Deus. Contudo, quando a gente vai observar esses inúmeros exemplos de pessoas que tinham esse desejo no seu coração, você não se resume, você não se restringe ao exemplo bíblico que a gente começou, ou que a gente acabou de destacar, no caso aqui, o exemplo de Jó. Quando você vai para o exemplo da história da igreja, você também observará vários servos do Senhor, grandes servos de Deus, que tinham também esse mesmo desejo, tinham também essa mesma vontade de conhecer intimamente, de conhecer profundamente a Deus. E aqui eu queria chamar a atenção do exemplo de Agostinho. A igreja romana chama de Santo Agostinho, que eu gosto de chamar de Agostinho de Hipona. Isso já no século IV. Olha só o que ele escreveu em uma das suas obras chamada Confissões, acerca desse desejo de conhecer a Deus. Vou abrir aspas aqui para Agostinho. Ele diz o seguinte, em relação a Deus: fizeste-me para ti, e a minha alma não tem descanso enquanto não descansar em ti. Então, Agostinho, ele tinha também esse desejo. Agostinho também ele tinha essa vontade. Ele sabia que havia sido feito para isso, para descansar em Deus, e ele não encontrava esse descanso enquanto não o achasse na pessoa de Deus. Então, pegamos aqui um exemplo extra-bíblico, pegamos aqui um exemplo bíblico, mas ambos os exemplos apontam para a mesma realidade. Que realidade? O desejo, por não dizer natural, do crente, de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor. E diante disso se levantam algumas perguntas. Diante disso se levantam alguns questionamentos. E as perguntas, os questionamentos são os seguintes: será, meus irmãos, minhas irmãs, será que Deus ele pode ser conhecido? Olha só, será que Deus ele pode ser conhecido? Uma vez que a Bíblia descreve a Deus como um Deus transcendente, que está acima de tudo, que está acima de todos, será que dentro dessa condição, nós, réis mortais,
Nós temos condição de poder aprender acerca desse Deus, nós temos condição de poder conhecer acerca desse Deus. Continua a indagação. Mas não só isso. Quanto de Deus eu, você, todos nós podemos conhecer? Será que nós podemos conhecer a Deus no seu sentido absoluto? Será que nós conhecemos a Deus no seu sentido relativo? Quanto de Deus, enfim, nós, enquanto criaturas, podemos conhecer? Então, diante dessas perguntas, diante dessas indagações, dando sequência a essa série de estudos que nós estamos a fazer, cujo tema central é Alicerces da Fé, nós iremos dar, pelo menos nos próximos 10, dos próximos 12 ou 14 domingos, respostas a essas perguntas, a essas indagações. Nós vimos, nos últimos domingos, aquilo que nós chamamos de doutrina das Escrituras Sagradas. A partir de hoje, a gente vai trabalhar uma outra doutrina central, a fé cristã central ao cristianismo evangélico, ou seja, a doutrina de Deus, o seu ser, a doutrina de Deus, os seus atributos. Na verdade, a gente vai estudar a teologia propriamente dito. Por quê? Teologia nada mais é do que eu estudo acerca de Deus, aquilo que Ele é. Teologia nada mais é do que eu estudo sobre Deus, aquilo que Ele faz, e é isso que a gente vai fazer. A partir de hoje, com a graça e com a misericórdia de Deus, a gente vai estudar um pouco daquilo que nós chamamos de teontologia, pegando aqui um termo mais rebuscado, mas que indica a mesma coisa, o estudo acerca da pessoa de Deus, o seu ser, acerca da pessoa de Deus, os seus atributos. Então, essa série que a gente vai começar hoje, ela tem como título Conhecimento de Deus. Ela tem como título Conhecimento de Deus. E o que é que a gente vai abordar hoje na nossa aula? O que é que a gente vai abordar hoje no nosso momento de instrução? A gente vai trabalhar o seguinte tema: podemos conhecer ou podemos compreender o Deus incompreensível? Podemos compreender o Deus incompreensível? Parece até uma contradição, né? Mas foi colocado de maneira proposital, para gerar, de certa forma, uma certa dúvida na nossa mente, um certo questionamento, e ao longo da nossa aula, a gente poder responder a essa pergunta. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, basicamente, nessa aula inicial, a gente vai trabalhar dois aspectos, a gente vai trabalhar dois pontos. No primeiro momento, a gente vai ver o Deus incompreensível, e no segundo momento nós vamos trabalhar o Deus compreensível. E como é que a gente vai fechar essa difícil equação? A gente vai chegar a uma conclusão no final da nossa aula. Na verdade, no segundo ponto, a gente de certa forma já tem o esclarecimento acerca disso. Então, a gente vai expor aqui esses dois pontos, trabalhar aqui esses dois aspectos. No final da nossa aula, os irmãos vão ter aí a abertura de poder perguntar, de poder questionar, de poder fazer as suas observações e assim a gente aprofundar o nosso conhecimento. Então, em primeiro lugar, o Deus incompreensível. Em primeiro lugar, o Deus incompreensível. Irmãos, abram, por favor, as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Abram, por favor. Deuteronômio, capítulo 29. Versículo 29. Apenas a parte A desse verso. E só a título aqui de sugestão, esse texto de Deuteronômio 29 será o texto que vai ser recitado no final, na apresentação da nossa classe, no fechamento da nossa escola bíblica dominical. Deuteronômio 29, a parte A do versículo de número 29. Deuteronômio 29, somente a parte A. Somente a parte A. Deuteronômio 29, a parte inicial do verso. Todos abriram? Deuteronômio 29? Beleza. Diz o seguinte a palavra do Senhor: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Irmãos, irmãs, o que é que nós temos aqui?
sendo ensinado, nessa primeira parte do texto bíblico, que existem determinadas coisas dentro da pessoa de Deus, dentro do seu propósito, que elas sempre serão encobertas em relação a nós que somos criaturas, em relação a nós que somos seres humanos, em relação a nós que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. E dentre essas várias coisas que sempre permanecerão pelo propósito divino encoberta para mim e para você, estão alguns aspectos relacionados ao ser divino, relacionado à pessoa de Deus, relacionado às obras do Senhor. Então, quando você observa aqui esse trecho da palavra, você chega à conclusão que, de fato, existem coisas que a gente nunca vai aprender no sentido espiritual. E em relação a Deus, em especial, há determinadas coisas, na verdade, há infinitas coisas da pessoa do ser de Deus, da pessoa das obras de Deus, que eu, você, todos nós, nunca nós teremos acesso. Isso é o que nós chamamos de doutrina da incompreensibilidade de Deus, que Deus ele é incompreensível. O seu conhecimento, no sentido absoluto, o seu conhecimento no sentido completo, jamais ele vai ser adquirido por qualquer um de nós. Então, quando nós estudamos acerca de Deus, quando a gente procura conhecer mais esse Deus, esse é o pressuposto do qual nós devemos partir. Deus, em sua essência, Deus, em sua totalidade infinita, ele é incompreensível e nós jamais poderemos conhecer completamente, perfeitamente esse Deus. Na verdade, se a gente analisar direitinho, na verdade, se a gente analisar bem, se você pegar pelo menos um dos infinitos atributos de Deus, uma das infinitas qualidades de Deus, nem isto aqui você vai conhecer no sentido perfeito, você vai conhecer no sentido absoluto. Tome, por exemplo, o atributo da bondade de Deus. Suponhamos que você pudesse separar e pudesse agora se deter ao estudo da bondade de Deus e passasse toda a sua vida, investisse todo o seu tempo, investisse todo o seu esforço, mesmo assim você não conheceria o atributo da bondade de Deus na sua perfeição. Por quê? Cada um dos infinitos atributos de Deus, eles são infinitos. Então, quando você fala de Deus na sua bondade, quando você fala de Deus dentro do atributo da sua bondade, a bondade de Deus ela é infinita. Nenhum ser humano pode prescrutá-la no seu sentido perfeito, no seu sentido absoluto. É interessante que, desde o período medieval, ou seja, desde o tempo da Idade Média, os teólogos, os estudiosos acerca de Deus, eles tinham uma frase para poder explicar essa limitação que nós, seres humanos, temos em relação à pessoa de Deus. Eles diziam o seguinte, isso ainda no período medieval, eles diziam o seguinte: o finito não pode conter o infinito. Isso é fato. Não é mesmo, Nasce? Em termos de matemática, a gente pode até comprovar isso. Se você é finito, se você é limitado, se você tem um limite, como é que você vai absorver aquilo que é ilimitado? Não pode. Isso jamais vai acontecer. Nós devemos partir desse pressuposto. Eu, você, todos nós somos finitos. Deus, ele é um ser infinito. Então, jamais a gente vai ter o conhecimento completo, jamais a gente vai ter o conhecimento total acerca de Deus. Eu queria trabalhar pelo menos dois aspectos, bem resumidamente, que comprovam justamente isso. A incapacidade inerente que todos nós, seres humanos, temos de conhecer completamente a Deus. Pelo menos dois aspectos que apontam para essa incapacidade humana de conhecer plenamente a pessoa de Deus. A gente não pode conhecer plenamente a pessoa de Deus por causa do seu modo de ser. A gente não pode conhecer
plenamente Deus por causa do seu modo de agir. Esses dois aspectos comprovam aquilo que a gente experimenta na realidade, que nunca nós iremos conhecer plenamente a Deus. Então, vamos observar de maneira bem rápida, de maneira bem breve, esses dois aspectos. Então, não percam o fio da meada. Por que que nós não podemos conhecer plenamente a Deus? Em primeiro lugar, por causa do modo do ser de Deus, por causa do modo da pessoa de Deus. Irmãos e irmãs, nós vimos que, de acordo com Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, parte A, há muitas coisas encobertas para nós, seres humanos. Muitas dessas coisas dizem respeito ao ser de Deus, ou seja, quem Ele é, quem Deus é. Então, a gente deve partir da ideia que Deus ele não revelou e não vai revelar tudo acerca de si mesmo, até porque isso é impossível, porque Ele é infinito e nós somos finitos conforme nós acabamos de ver. E no próprio livro de Jó, através das palavras de Eliú, a gente compreende esse fato. Abram aí, por favor, Jó, agora no capítulo 36. Olha só, como sempre será impossível conhecermos tudo acerca de Deus, sua pessoa. Jó 36, versículo 26. Eliú já tinha essa percepção, e ele fala acerca disso. Jó 36, 26. Olha só o que Eliú dizia milhares de anos atrás. E veja se isso não é um fato. E veja se isso não é realidade. Olha só. Jó 36, 26. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, até porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno naquilo que nós chamamos de eterno absoluto. Existem dois aspectos da eternidade que a gente deve ter em mente e jamais a gente deve esquecer. Existe aquilo que nós chamamos de eternidade relativa e existe aquilo que nós chamamos de eternidade absoluta. Nós, por exemplo, somos eternos, relativamente falando. Nós não vamos ter fim, jamais. Nós iremos existir por toda a eternidade. A nossa alma não vai ser aniquilada, não vai ser destruída, não. Uma vez que a gente vem a esse mundo, uma vez que a gente existe, a gente vai existir para sempre na eternidade. Porém, nós tivemos o início. Deus não. Ele é eterno no sentido absoluto, porque ele nem tem fim, nem tampouco ele tem começo. Então, por isso que você não pode calcular o tempo de Deus, você não pode calcular o tempo daquilo que é infinito, absolutamente falando. Então, Eliú chegou a essa compreensão. Até parece uma coisa meio que irracional, né? Como é que pode um ser nunca se acabar? Por isso que ele é Deus. Exatamente. E isso que Marisa falou é interessante, porque nem na eternidade, veja, quando eu, você, todos nós, tivermos os nossos corpos glorificados, que nós nos desvencilharmos desse corpo mortal, marcado pelo pecado, nem lá na eternidade nós vamos ter o conhecimento absoluto de Deus. Nos é dito, lá em 1 João, capítulo 3, salvo engano, versículo 3, versículo 4, que nós seremos semelhantes, nós não seremos iguais a Jesus, seremos semelhantes. Até porque se nós fôssemos iguais, como? Exatamente, a vontade dele só é conhecida até onde ele vai permitir que nós a conheçamos. Então veja, nem na eternidade você vai ter um conhecimento, um vislumbre bem mais perfeito daquilo que a gente tem hoje, não resta a menor dúvida, né? O apóstolo Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu. E conforme ele próprio relata, ele viu coisas que não é lícito ao homem ver. Mas mesmo aquilo que Paulo viu, mesmo aquilo que nós experimentaremos no futuro, não vai exaurir completamente tudo aquilo que existe no ser infinito de Deus.
Porque se assim fosse, meus irmãos, todos nós, nos igualaríamos a Deus. E sempre vai haver uma eterna distância entre Deus e nós, que nem a eternidade vai extinguir essa diferença. Vai ser melhor, infinitamente melhor do que nós temos aqui? Não resta a menor dúvida, mas vai ser ainda muito pouco se você pudesse medir em relação a tudo aquilo que Deus representa. É por isso que quando você começa a analisar essas coisas, você chega à conclusão de que você não é nada. Porque foi Deus quem inspirou Eliú a fazer essa declaração, que é uma declaração verdadeira e que se conforma à realidade, é que é uma coisa que nós experimentamos. Nós nunca vamos conhecer a Deus. Não dá, nunca. Então, a gente parte desse pressuposto. Deus, por causa do seu modo de ser, ele é incomparável. E por isso nós somos incapazes de poder compreendê-lo dentro da sua totalidade. Veja, Deus, só para você ter dois exemplos. Deus, ele é infinito na sua mente. Deus, ele é infinito no seu conhecimento. Abram aí, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. A mente de Deus, meus irmãos, é infinita. Isaías 55. Versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Olha só o que o próprio Deus fala acerca dele. E veja, como Deus ele é infinito na sua mente, no seu conhecimento, no seu pensamento. Veja como uma eterna distância que nós temos dele. Isaías 55, versículos 8 e 9. Ele diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E ele explica no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No tempo de Isaías, o espaço aéreo não tinha sido ainda explorado. Santos Dumont iria viver depois de milhares de anos, né? Então, existia uma eterna distância entre o céu e a terra, dentro do contexto lá de Isaías. E ele usa isso como comparação de que esse conhecimento de Deus ele é inatingível, assim como é inatingível, em virtude do espaço, em virtude da altura, o céu da terra. Então é por isso que a gente nunca vai prescrutar a mente de Deus na sua totalidade. Ela é infinita, conhece tudo, conhece todas as coisas, conhece a eternidade de trás para frente, conhece tudo nos seus mínimos detalhes, conhece tudo. Olha só, dentro dessa mesma linha de pensamento, o que o apóstolo Paulo, ele falou, dentro de uma doxologia, expressão que glorificava a Deus, ou trecho que glorificava a Deus. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34. Romanos 11, 33 e 34. É interessante porque você pega o capítulo 9, o capítulo 10 e também o capítulo 11, parte do capítulo 11, Paulo tentando argumentar, junto aos cristãos de Roma, a questão da doutrina da eleição, da escolha de Deus, da predestinação, soberania de Deus na salvação, pegando como exemplo desde os patriarcas até o povo de Israel. Então, quando ele termina de expor tudo aquilo, que de certa forma é difícil muitas vezes da gente entender, aquilo que leva, aquilo que faz com que Deus escolha alguns para a salvação e permita que os outros, eles andem no caminho da destruição. Então, depois de ter exposto tudo isso aí, de ter tentado explicar isso aí, olha só como ele fecha essa parte doutrinária da carta aos Romanos. Versículo 33, versículo 34. Ele diz o seguinte, Romanos 11, versículo 33 e versículo de número 34. Romanos 11, 33 e 34.
que nós chamamos de doxologia, né? De expressão de adoração a Deus. Olha só o que ele fala aqui. Ó profundidade, pegou? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, isso aqui são perguntas de retórica, onde a gente escuta um estridente, ninguém, 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 não. Ninguém serviu de conselheiro para Deus. Ele é autoexistente, a sua mente é infinita, seu conhecimento é infinito. Então, veja, Deus ele é infinito no seu ser por causa da sua mente infinita. Mas não só isso. Deus ele é infinito no seu ser em virtude da sua grandeza, da sua grandeza que lhe é natural, da sua grandeza que lhe é inerente. Voltem mais uma vez para Isaías, agora para o texto que a gente leu na parte inicial, Isaías capítulo 40, veja como Deus é grande, e a sua grandeza ela é infinita, você também não pode equipará-la a nada nem a ninguém. Isaías 40, verso 12, verso 18 e verso 25. Isaías 40, 12, 18 e 25. Veja o que Isaías diz aqui, ó. Quem na concha da sua mão mediu as águas. E olha que o planeta Terra, ele só tem de terra o nome, né? Porque a gente tem mais água do que terra no planeta Terra. Parece até uma contradição, né? Mas aqui é dito que Deus ele mede as águas de todo o planeta Terra na concha aqui, ó, da sua mão, fazendo assim, ó, fazendo assim. Olha só como ele é grande. Ele diz mais, ó, e tomou medida dos céus a palmo. Então Deus ele tem a medição dos céus, e os céus a gente não consegue ver, a gente só consegue enxergar aquilo que nós temos acesso, mas ele é muito mais amplo do que isso. E ele fala: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra. Então Deus ali tem um controle, ele pesa o pó que existe em todo o planeta. E ele fala mais, o pó da terra, cadê? E pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. E olha que tem montes muito altos, e Deus mede cada um deles. Quando a gente vai lá para Barreiras, sempre tem um caminho que a gente faz, que obrigatoriamente a gente passa pela Chapada Diamantina, é uma coisa bela, meus irmãos. E você chega, corta a chapada no meio mesmo. E existem momentos que você sobe assim, você vê assim, uma grandeza, uma altura, mas Deus consegue medir aquilo ali. Aquilo ali para ele não é nada, é fichinha. Você chegar dentro de um paredão de 300 metros, aquela parede grande ali, Deus é maior do que isso. Ele mede tudo isso. Ele é grande. A sua grandeza, a sua mente são infinitas. Então veja, a gente não pode conhecer a Deus plenamente, completamente, por causa do seu modo de ser, por aquilo que Deus é em si, ser na sua mente, ser na sua grandeza, ou em outras coisas que nós poderíamos falar, mas nós não vamos em amor ao tempo. Mas não só isso. Nós não podemos conhecer completamente a Deus por causa do seu modo de agir, por causa do seu modo de realizar, por causa do seu modo de trabalhar em relação às coisas. Por modo de agir, precisamos pensar em sua obra criadora, em sua obra provedora, em sua obra redentora. Meus irmãos, minhas irmãs, quando você começa a meditar nesses três aspectos do agir de Deus, você fica boquiaberto com a singularidade de Deus na sua criação, a singularidade de Deus na sua providência, a singularidade de Deus na sua redenção. São as três principais obras, vamos assim dizer, que Deus ele realiza. Cria, ele providencia e ele salva, ele redime. Quando você se detém ao estudo dessas obras específicas de Deus, você fica assim, boquiaberto, você fica assim, admirado. Primeiramente, em relação à obra da criação. Meus irmãos, minhas irmãs, a grandiosidade da criação, ela fala de um Criador que é
infinitamente mais grandioso. Então, se você olha a criação ao seu derredor, e se você considera que ela é grande, perceba que o Deus que a criou, ele é infinitamente maior do que toda a grandiosidade da criação. Vamos voltar para Isaías, capítulo 40. Vamos ver o testemunho que ele faz, olhando para a criação, da grandiosidade dela e mostrando que, apesar da sua grandiosidade, Deus que a criou, ele é infinitamente maior do que a própria criação. Olha só que coisa maravilhosa. Isaías 40, versículo 13. Olha só o que diz aqui a palavra. A gente viu o versículo 12, né, agora há pouco. Agora a gente vai ver o versículo número 13. Diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Aí ele fala, versículo 14. Com que tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e mostrou o caminho do entendimento? Agora, versículo 15. Na verdade, era aqui que eu queria me deter. Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como um pingo que cai no balde. Não tem, né? Você está enchendo lá um balde, quando você fecha a torneira, fica escorrendo aquela água, no final cai aquele pingozinho. Pô, o que é um pingo para o balde cheio de água? Nada. E aqui, Isaías fala que as nações, ele não está dizendo a nação específica no singular, ele está se referindo às nações no plural. Todas as nações são para Deus como um pingo que cai dentro de um balde. Nada, coisa minúscula, coisa pequena. E ele segue, né? Eis que as nações são consideradas como um pingo que cai no balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. E é porque existia no Líbano, na região ali do Líbano, aquilo que nós chamamos de cedros, um tipo específico de árvore, que era muito cara, que era muito bonita, que era muito grande, mas se juntasse tudo, não dava para queimar em holocausto ao Senhor. Os animais da floresta, toda a floresta do Líbano também. Se juntasse tudo para fazer um só holocausto, seria insuficiente, por causa da grandeza de Deus. E ele fala, versículo 17, versículo número 26, versículo número 26, do mesmo capítulo 40 de Isaías. Ele diz o seguinte, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Irmãos, já foi comprovado cientificamente que existe mais estrela no céu do que grão de areia na terra. E Deus conhece cada uma delas. E ele chama cada uma delas pelo seu nome. A criação é grande, mas o Criador é maior ainda. E ele segue aqui Isaías. Olha só. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, olhar para a criação é chegar à conclusão da grandiosidade infinita do nosso Deus. Com o seu poder, com a sua força, ele trouxe todas essas coisas à existência. E a gente fica admirado com a grandeza dessas coisas, mas mais admirado ainda, a gente deve ficar com a grandeza do Deus que fez todas as coisas. Na verdade, os cientistas eles ficam bem alegres quando desenvolvem um telescópio que consiga chegar mais longe no espaço. E, de certa forma, é um feito grande. Humanamente falando, a gente não pode descartar essas coisas. Mas isso que os homens descobrem, sobretudo no espaço, quanto à questão das estrelas, não é tudo. São bilhões e bilhões de estrelas, mas ainda não chegou ao fim, tem outras. E Deus é maior do que tudo isso, porque Ele criou cada uma dessas bilhões de estrelas. Então, o nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande. Então, Ele cria um mundo grande, grandioso, mas Ele está superior a tudo isso aí. Mas não só isso. Deus Ele é grande também, meus irmãos, e Ele é incompreensível totalmente por causa da sua obra providencial. Da sua obra providencial.
o modo através do qual, ou o modo como Deus, ele dirige a história do mundo, é incompreensível. A maneira como Deus dirige a história do mundo, ela é incompreensível. A direção que Deus faz do mundo que ele criou contempla não só os menores, mas também contempla os maiores acontecimentos. Todos eles estão sob a direção de Deus. Os fatos mais importantes, os fatos menos importantes, dentro de uma ótica humana, todos eles estão sendo conduzidos e nenhum deles passa despercebido por Deus. Quer ver uma coisa? Abram aí, por favor. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Aqui a gente vê Daniel louvando a Deus pela sua grandeza, em resposta à oração que Deus lhe havia dado, para que ele pudesse interpretar os sonhos. E aí, olha só o que ele fala em relação a Deus. Expressão de adoração também. Daniel 2, 20 e 21. A história é a história de Deus. A história humana é a história do agir de Deus na vida dos homens. Nada passa despercebido. Nada, absolutamente nada. Olha só. Daniel 2, 20 e 21. Daniel 2, 20 e 21. Ele diz o seguinte, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21. É ele, veja, quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Irmãos e irmãs, o mundo político ele está nas mãos do Senhor. E tem crente que fica desesperado com a política. Para quê? Está perdendo seu tempo. Porque Deus tem o controle disso aí. Você pensa que não. Que isso foi uma obra do acaso. É interessante como a gente não consegue aplicar a nossa teologia, né? Fica desesperado. Agora o mundo se acabou. Que mundo? O mundo que é controlado por Deus nunca vai se acabar. Nunca vai se acabar. Tem um controle aqui, na palma da sua mão. Não se desespere. Não fique falando de político na internet. Não gaste seu tempo com isso, não. Vai evangelizar que é melhor. E lembre-se que Deus ele tem o controle de todas as coisas, inclusive dos governantes. Porque ele estabelece rei e remove rei, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Grandes coisas, mas não só as grandes coisas, as pequenas coisas. Pois não? Daniel 4:3? 3? Isso. Daniel 4:3 diz o seguinte, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Isso, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio ótimo, de geração em geração. Então, a história do mundo, a história dos homens, ela vai sendo desenrolar do propósito divino na vida das pessoas. Isso vai durar quando? De geração em geração. Deus tem o controle da história. A história humana é a história de Deus. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, ele também tem um controle daquelas coisas que nós consideramos pequenas, mas não são pequenas para ele. Abram, por favor, aí. Mateus capítulo 10. Eu ia ler outro texto de Mateus, mas não dá, já tocou aqui, eu vou tentar adiantar um pouquinho. E olha que é só a primeira aula. Vamos lá. Mateus capítulo 10. Veja que, conforme foi citado pelo irmão Laíldo, Deus ele tem o domínio de geração a geração, todas as coisas. Estabelece rei e tira rei. Então,
É uma providência onde ele exerce o domínio sobre aquilo que é grande, aquilo que está no topo da cadeia, nas coisas que são importantes, mais importantes dentro do ponto de vista humano. Mas veja que não só isso. Deus também exerce domínio naquelas coisas que são mínimas. Olha só o que ele fala. É Mateus 10, 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Eu vou tentar só adiantar aqui para poder dar tempo do fechamento, senão a gente vai ficar com a pergunta no ar. Então diz o seguinte, ó. Não se vendem 2 pardais por um asse. O asse era uma unidade monetária que equivalia a 1/16 de um denário, que correspondia a um dia de trabalho. Então é como se pegasse um dia de trabalho e dividisse em 16 partes. Era um asse. Era bem irrisório o valor, bem irrisório. Então, ó, não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles, os pardais, cairá em terra sem o consentimento de vosso. Os passarinhos, meus irmãos, que caem mortos, eles caem porque Deus consente com isso. Deus domina até isso. Eu aqui, no caso aqui, Cristo coloca os passarinhos como seres, não vou dizer insignificantes, mas baratos, né? Que a sua importância pudesse passar despercebida. Então, até os pardais, que eram animais não tão valorizados, a morte deles não passava pelo desconhecimento de Deus. E olha só o que Cristo fala, versículo 30. E quanto a vós outros, agora para nós, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Cadê André? André está aí? André, dá para tu contar os fios de cabelo que tu corta durante o dia? É impossível. Mas, eita, Reginaldo chegou coçou aqui, não foi, Reginaldo? Nada pessoal, nada pessoal. Foi por isso que eu usei o exemplo de André. Mas aqui é dito que Deus, ele conta os cabelos que nos caem da cabeça. Está vendo, meus irmãos? A providência dele exerce aquilo que é importante, envolve aquilo que é importante, envolve aquilo que é, entre aspas, menos importante. E se a gente for considerar a obra da criação? Se a gente for considerar a obra da criação, ou a obra da salvação, desculpa, a obra da salvação, como é que a gente vai explicar? Me diga aí, por favor, pelo amor de Deus, como é que a gente explica a disposição de Deus em nos amar desde antes da fundação do mundo e enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, nós que estávamos mortos em delitos e pecados? Me explique isso. Me explique isso. Como é que a gente explica isso? A razão, o motivo pelo qual Deus ele olhou para nós com um olhar de amor e fez com que ele enviasse o seu Filho, perfeito, santo, puro e imaculado, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Como é que você vai aprender acerca desse amor? Não dá. Não dá. Então veja, Deus ele é incompreensível no seu sentido absoluto, não só pelo seu modo de ser, mas também pelo seu modo de agir, quer seja na criação, quer seja na providência, quer seja na redenção. Então, ao considerar esses pontos, pelo menos esse que a gente expôs agora, podemos ter uma ligeira percepção, uma ligeira ideia da nossa incapacidade de conhecer completamente a Deus. E em cima disso, eu queria citar as sábias palavras do grande reformador João Calvino. Olha só o que João Calvino diz. Abro aspas para Calvino. Ele diz o seguinte, ó: o homem, em toda a sua astúcia, o homem, com toda a sua astúcia, é tão estúpido para entender por si mesmo os mistérios de Deus, como um asno, um burro, é incapaz de entender uma harmonia musical. Não é, Eliane? Pega aqui um burro e abre uma partitura para ele. Ele vai comer a partitura. Não vai fazer nada. Então, João Calvino comparou um exemplo como esse ao nosso caso. Nós somos que burros. Na nossa astúcia, dentro da nossa compreensão, querer entender a Deus. Não pode, não pode.
nós somos incapazes de conhecer a Deus, assim como um asno é incapaz de ler uma partitura musical. Então, resume bem aquilo que caracteriza a nossa vida, a nossa insignificância, a nossa pequenez e a necessidade, a carência que nós temos de Deus. Então, em primeiro lugar, o Deus incompreensível. Pelo menos uma rápida forma da gente ver isso. Em segundo lugar, o Deus compreensível. Voltem mais uma vez para Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Talvez eu passe um pouquinho o tempo da nossa aula, mas é por um bom motivo. Deuteronômio 29. A parte B agora. A parte A a gente viu, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas ele complementa, ó. Porém, as coisas reveladas, nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, há coisas que são exclusivas de Deus, mas há coisas que Deus revela para nós. Dentre elas, muito do seu ser, muito da sua própria pessoa. Então, se por um lado há uma infinidade de aspectos na pessoa, uma infinidade de aspectos na obra ou nas obras de Deus que nos impossibilita de entendê-lo completamente, por outro lado, ele faz algumas revelações pelas quais ele, Deus, deseja ser conhecido. Ele não revela tudo, até porque tudo não pode, que é infinito, mas ele revela algumas coisas e ele quer que, ao revelar essas coisas, nós possamos compreendê-lo, entendê-lo, mesmo que seja um pouco, um pingo de água dentro de um balde, certo? E aqui eu queria mais uma vez citar João Calvino. Olha só o que João Calvino falou. Ele diz o seguinte, abro aspas: as coisas que o Senhor deixou escondidas em secreto, não prescrutaremos. As que pôs em descoberto, não negligenciaremos, para que nós não sejamos condenados ou de excessiva curiosidade de uma parte ou de ingratidão de outra parte. Em outras palavras, o que foi que João Calvino aqui falou? Deus ele deixou coisas escondidas e que não cabe a nós querer entendê-las, porque aí será ousadia da nossa parte. Porém, Deus deixou coisas reveladas que a gente não pode negligenciar de poder entendê-las, porque em agindo assim, nós estaremos sendo ingratos ao que ele revelou de si mesmo. Era a ideia geral aqui, colocada por João Calvino. Assim, quando afirmamos que o infinito não pode conter o infinito, não estamos querendo dizer que nada pode ser compreendido de Deus. Não. Então, quando eu falo que o infinito não pode ser contido pelo infinito, eu não estou dizendo que a gente não pode conhecer nada em caixa alta acerca de Deus, mas sim afirmamos que Deus não pode ser conhecido de forma completa, de forma exaustiva. Contudo, estamos dizendo que ele pode ser conhecido de maneira verdadeira. Então, eu não posso conhecer Deus de maneira completa. Eu não posso conhecer Deus de maneira exaustiva, mas eu posso e devo conhecer a Deus de maneira verdadeira, de maneira genuína. Por exemplo, quando um estrangeiro, isso acontece conosco também, quando a gente viaja para outro lugar, a gente chega assim e diz, eu fui para outro país, não significa dizer que você conheceu todo o país, você conheceu uma parte dele, uma parte bem pequenininha. Então, da mesma forma, em relação à pessoa de Deus, a gente não pode conhecer tudo, completamente, tudo, exaustivamente, mas a gente pode conhecer verdadeiramente acerca de Deus naquilo que ele revelou de si mesmo. Ah, é pouco. Bem, na sua visão pode ser pouco. Para mim não, porque já é uma demonstração graciosa de Deus. Então, é por isso, meus irmãos, que nós encontramos tantos textos na palavra, mostrando a necessidade, mostrando a possibilidade, mostrando o privilégio de nós conhecermos a Deus. Vamos ver pelo menos dois, bem rapidinhos. Eu sei que já acabou a aula, mas vamos ver pelo menos dois. Abram aí, por favor. Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9.
O fato de você não conhecer tudo acerca de Deus não deve lhe desestimular de conhecer a Deus, porque há coisas que ele revelou. Então, o que ele revelou, meta o aço. Procure, conheça, aprofunde-se. Não tem problema nenhum. Agora tem coisa que você nunca vai saber, porque existe uma diferença infinita entre você e Deus. Então se contente com aquilo que ele revelou, as coisas que foram reveladas. Olha só, Jeremias 9, versículo 23 e versículo 24. Me lembre depois de eu dar algumas biografias para vocês, acerca de livros que vocês podem ler, nos quais a gente vai basear em parte as nossas aulas. Jeremias 9, 23 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então a gente não deve se gloriar na nossa sabedoria, a gente não deve se gloriar na nossa força, a gente não deve se gloriar nas nossas riquezas. Em que nós devemos nos gloriar? Jeremias prossegue e responde essa pergunta, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se vanglorie em conhecer a Deus. Não é naquilo que você possui, tem um carro novo, grande coisa, pode se acabar amanhã. Não se vanglorie na sua força, grande coisa, você pode perder a saúde também amanhã. Então, se tiver de se gloriar, nem tampouco na sua sabedoria. Você pode ter um Alzheimer e esquecer de tudo. Então, se você tiver de se glorie em conhecer a Deus. Nisso ele se agrada. Nisso ele se agrada. Olha só, o conhecimento de Deus é a essência da vida eterna. Vou fechar agora a parte de expulsão. Olha o que Cristo falou lá em João 17,3. João 17,3. Olha só o que ele falou aqui, João 17,3. O conhecimento de Deus é a essência da vida eterna. Se hoje nós temos vida eterna, se hoje nós temos certeza de salvação, se hoje nós temos salvação, é pelo conhecimento que nós tivemos experimentalmente falando de Deus. Olha só, João 17,3. Diz o seguinte, ó. Palavras de Jesus Cristo na oração sacerdotal. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Cristo disse, que te conheçam a ti, dirigindo-se a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. E a pergunta que se faz aí é, como é que eu conheço a Deus? Por isso eu vou preparar uma aula bônus para a semana que vem. Como conhecer a Deus? Eu não entrei ainda na teologia propriamente dita. Não entrei nos atributos de Deus, não entrei nas obras de Deus. Eu estou começando pela base, pelo conhecimento de Deus. E semana que vem a gente vai adentrar esse aspecto. Na prática, o que é conhecer a Deus? O que é que a gente deve fazer para conhecer a Deus? Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai trabalhar esse ponto para que a gente não só veja a teoria, mas a gente aprofunde também dentro do aspecto prático. Fechando. Não podemos compreender Deus totalmente, mas podemos conhecê-lo verdadeiramente. A igreja cristã, ao longo da sua história, tem sustentado essas duas coisas lado a lado quanto ao ser de Deus. Essa compreensão verdadeira do Senhor deve produzir em nós pelo menos duas atitudes. Então, o que é que deve ser gerado na minha vida? O que é que deve ser gerado no meu coração a partir do conhecimento que eu tenho em relação à pessoa de Deus? Pelo menos duas atitudes. A primeira delas, humildade. A primeira delas, humildade diante da grandeza de Deus. Deus é superior, irmãos e irmãs, a tudo que nós podemos imaginar, a tudo que nós podemos pensar. Ele é superior, infinitamente superior. Então, o conhecimento de Deus, que é conhecimento de Deus, é aquele que nos leva a nos humilhar perante Deus. Se você conhece a Deus, e se você não se torna uma pessoa mais humilde, é porque você ainda não conheceu a Deus. Talvez na teoria, mas não na prática. Então, o conhecimento de Deus verdadeiro é aquele que lhe humilha, é aquele que lhe faz entender que você não é nada, que você é um asno, nas palavras de Calvino, diante da grandeza de Deus. Então, conhecer a Deus nos leva a nos humilhar e a entender que nós não somos nada, e a entender que nós não somos ninguém. Em segundo lugar, o conhecimento de Deus deve gerar em nós alegria, satisfação. Por quê?
o conhecimento de Deus deve gerar em nós alegria e satisfação pelo privilégio, que não obstante a sua infinita grandeza, Deus ele se dá a conhecer graciosamente a nós, pelo menos em parte. Então, alegre-se nisso, alegre-se nisso. Você pode conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus Infinito, o Deus Majestoso, pelo menos parcialmente, pelo menos em termos menores, mas você pode. Isso é um privilégio, isso é um privilégio, que dinheiro nenhum nesta vida paga, que coisa alguma nesta vida paga. Então, se alegre nisso, humildade e alegria. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, hoje a gente começou uma viagem para a gente poder conhecer melhor ao nosso Deus, naquilo que Ele deixou, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então, vamos aproveitar esses estudos, vamos nos aprofundar através desses estudos, vamos crescer nesses estudos, porque a gente vai passar alguns domingos concentrando a nossa atenção na pessoa do nosso Deus. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a sua santa, a sua bendita, a sua maravilhosa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.